E aí, moçada? Viva Cristo! Nós estamos aqui não em nome de Alá, Confúcio, mas nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde dois ou mais estiverem em meu nome reunido, lá estarei. Por isso, quero declarar aqui que hoje é um dia de milagres e transformação, porque Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã, aquele que tem nos céus todo o poder, toda a autoridade, está aqui, aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele, aleluia. Você pode se assentar. Quero cumprimentar a todos. É uma alegria tê-los conosco, e para nós é uma alegria estarmos de volta aqui, nessa maravilhosa igreja. Quero parabenizar o trabalho que é feito aqui, pastor Felipe, pastora Joana. A unção aqui, a presença de Deus é maravilhosa aqui. Também quero agradecer o Rica, porque é o coordenador de todos os eventos do Overmission, e agradecer o Luca que me convidou. Eu sou o pai do Luca, né? As pessoas me conhecem por pai do Luca, olha só, que honra para mim, não é? Abra comigo a sua Bíblia, no capítulo, em Mateus 28, quero falar sobre, seria quando Deus diz vai, ou quando Deus diz ide. Eu gosto da expressão vai, amém? Quando Deus diz vai, ou quando Deus diz ide. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, a grande comissão, está escrito: e chegando-lhes Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também eu gosto de um texto que faz parte da grande comissão, que está em Marcos 16, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aleluia. Pai, te louvo, te agradeço por esta oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. Fala conosco, seja eu a falar aos ouvidos, mas o Senhor nos corações. Te peço no nome de Jesus. Todos dizem amém? Amém. Aqui nós temos esse comando, essa comissão, que é dada por Jesus a partir do momento que Ele ressuscitou, e Ele então recebeu todo o poder nos céus e na terra. E imediatamente Ele disse aos seus discípulos: ide, vão, preguem. Mandou os seus discípulos. Isso foi um comando, foi uma ordem dada. Hudson Taylor disse que a grande comissão, pregar o evangelho, não é uma opção a ser considerada, mas um comando a ser obedecido. Quantos sabem que nós temos que pregar o evangelho? Digo amém. Amém. Uma vez o Senhor me mandou
me dirigiu a pregar. Isso foi alguns anos já, em 2002, durante o período da Copa do Mundo. Eu estava lá na Turquia, fui para a Turquia pregar o Evangelho. Foi um tempo maravilhoso, de grandes dificuldades, mas eu estava lá em Istambul, pregando para os ganeses que estavam atravessando, indo para a Europa, numa situação de muita dificuldade, pregando para os iranianos que saíam da Turquia, saíam do Irã e iam até participar das reuniões, pregando também para os turcos, alguns poucos, mas foi um tempo incrível. E eu me lembro que um dia eu estava num hotel sobre uma das colinas. Istambul é sobre colinas, são várias colinas, e eu estava sobre em alguns andares no hotel. Depois de ter pregado ali, eu abri a janela do hotel e olhei para a cidade, e de repente eu fiquei estarrecido. Eu olhei e vi todas as minaretas, a cidade completamente tomada por mesquitas, completamente tomada. As igrejas cristãs são poucas, uma cidade completamente tomada pelas mesquitas, e eu então, pela primeira vez eu entendi que nós vivemos num mundo completamente perdido. Eu disse, mas aqui esteve os apóstolos. Pelo menos a tradição diz que Pedro esteve ali, João, André, Paulo, esteve naquela região pregando o Evangelho. Eu disse, grandes homens de Deus pregaram aqui, nessa cidade durante mais de 1000 anos. Houve uma igreja, o maior templo, durante mais de 1000 anos estava naquela cidade. O Hagia Sofia estava lá por mais de 1000 anos, e aquilo, quando eu olhei vendo aquela situação espiritual, depois de tanto que havia sido feito naquele lugar, eu comecei a ter pesadelos. Tinha pesadelos, eu tinha pesadelo vendo o mundo perdido. Todas as pessoas, durante alguns anos depois disso, que eu encontrava os pastores que eu encontrava, eu dizia, nós temos que fazer alguma coisa, o mundo está perdido, nós temos que fazer algo, o mundo está perdido, o mundo está perdido. Organizava cruzadas, trazia pessoas pregando, viajando em todo o Brasil, de cidade em cidade, pregando, e dizia, o mundo está perdido. Eu estava aterrorizado com essa ideia, era algo que me oprimia. Diziam que, quando eu estava dormindo, eu chegava a gritar, o mundo está perdido, o mundo está perdido. Um dia, um pregador canadense, hoje vocês vão ter um pregador canadense, que o Lonnie Sims vai estar com vocês logo. Eu gosto muito dos pregadores canadenses, ele é meu pregador predileto, ok? Mas eu não conheci ele naqueles dias ainda, mas conheci um outro canadense, Ray McGraw. Quando o Ray McGraw veio para pregar nos meus eventos no Brasil, eu disse para ele, Ray, o mundo está perdido, nós temos que fazer alguma coisa, e ele olhou para mim, e finalmente alguém me entendeu. Ele me chamou num canto e falou, deixa eu contar algo para você, você precisa entender isso. Ok, o que é? Disse, você não é o Salvador do mundo, o Salvador do mundo é Jesus Cristo. Quando ele falou aquilo, isso trouxe um alívio, e eu também vi essa incrível verdade. Ele diz aqui, ide pregai, eis que estarei convosco. O Salvador do mundo é Jesus Cristo. Ele está trabalhando neste mundo, Ele está salvando. Ele não só morreu na cruz, mas Ele também salva. Em qualquer lugar deste mundo há pessoas que encontraram Jesus. Em alguns lugares onde as pessoas não vão,
mesmo ele tem vindo através de sonhos. Ele é o Salvador do mundo, aleluia. Jesus é o Salvador do mundo. E isso me trouxe um alívio tão grande, eu fiquei até um pouco mais tranquilo. Mas nós temos, quando nós pregamos o Evangelho leva Jesus para as pessoas. Não é apenas uma mensagem, não é apenas uma ideologia, não é apenas alguns princípios. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos Cristo. O Evangelho é Cristo. E quando nós pregamos, nós levamos Jesus. Amém? Nós permitimos que as pessoas conheçam Jesus. E por que nós devemos pregar? Qual a razão que nós devemos pregar? Eu encontrei isso em Romanos no capítulo 10 de Romanos. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Que não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Não devemos pregar o Evangelho por emoção, porque amamos ou não amamos, sentimos ou não sentimos. Nós devemos pregar o Evangelho porque temos um comando. Devemos pregar, devemos anunciar. Não podemos guardar essa mensagem no nosso coração, devemos anunciar. Em Romanos 10 diz assim, versículo 3 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Agora veja o que está dizendo aqui. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Você pode até falar que eu sou feio, mas a Bíblia fala que meus pés são bonitos. Ok? Pregador tem pé bonito. Ok, Lone? Eu estava falando para o Lone outro dia que ele tem um pé feio. Quebrou o pé, mandou uma foto do pé quebrado para mim. Falei, mas que pé feio. Mas é mentira, viu? A Bíblia fala que o seu pé é bonito. Mas o que a Bíblia diz? Como crerão se não há quem pregue? Como eles crerão se não ouvirem? Não fique esperando as pessoas que estão ao seu lado crerem se você não falar de Jesus para eles. Você precisa pregar. Eu dou testemunho, já é bom. Não, não é suficiente. A Bíblia não diz apenas para nós testemunharmos, temos que testemunhar, mas mais do que isso, temos que pregar o Evangelho. Você foi salvo para ser instrumento de salvação para outros. Não apenas para ter esses momentos incríveis, como você vai estar tendo aqui, essa presença de Deus, esses louvores, essa adoração, que é um momento maravilhoso, mas você foi chamado também para pregar o Evangelho, para ser um adorador. Mas você tem que pregar, deve pregar, porque a Bíblia disse: como crerão se não há quem pregue? Eu tenho a alegria de dizer que a primeira pessoa que eu preguei para ela, quando me converti, ele se converteu. Mas a Bíblia fala também agora, quando fala da grande comissão, nós vamos para Atos capítulo 1 de Atos. Nós vamos, veja que são parte da grande comissão. Estou em cima falando sobre a grande comissão. Atos capítulo 1, a Bíblia diz: eu prefiro ler, embora um versículo já citei tantas vezes, mas quando você vai ficando uma certa idade, sabe com quem? Eu sou o vovô da turma aqui, viu? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós.
Essa é uma promessa para todos. Você vai pregar o Evangelho, você precisa receber, ser cheio do Espírito Santo. Eu sou de um tempo em que a gente buscava ser batizado no Espírito Santo noites e noites. A igreja que eu me converti era uma igreja que nós passávamos os sábados, de sábado para domingo, orando, buscando o batismo. As pessoas sentiam essa necessidade. Sei que é coisa do passado, mas também é presente. Nós precisamos do poder. Quando o Espírito Santo te batiza, não é apenas uma doutrina. Aqui está escrito que recebereis poder. É um poder que vem sobre você quando você é cheio e batizado do Espírito Santo. Para quê? Para quê? E há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, Jesus coloca de uma forma muito, muito interessante aqui. Ele coloca uma graduação do testemunho. Quantos aqui querem pregar nos confins da terra? Levante a sua mão. Nem tantos, né? Quem quer pregar no fim da terra? Oh, maravilha! Pois pregue primeiro em Jerusalém. Está cheio de gente que quer pregar para multidões, mas não prega para uma pessoa que está do lado dela. Tem gente que quer no estádio de futebol, mas perde aquele grupo de amigos que você pode pregar para eles. Eu me converti nessa pequena cidade, chamada Santa Gertrudes, uma pequena cidade no interior de São Paulo, e onde eu nasci também, né? Nasci lá. E era uma cidade de 6.000 habitantes, e a igreja era assim, bem pequena. Nós tínhamos menos de 100 pessoas ali nos cultos, né? Mas era um povo maluco. Os jovens, eles gostavam de pregar o Evangelho. Eu havia me convertido, não conseguia falar. Eu seguia eles paravam nas esquinas e começavam a pregar. Aquilo me deixava louco. Eu quero pregar, mas eu abria a boca, eu não conseguia falar nada. Não conseguia, verdade. Tentava, mas não. Eu decorava algumas frases, mas quando acabava aquilo que eu tinha decorado, eu parava. Mas aquela vontade de pregar, e eles oravam e começavam então a distribuir folhetos. Já que eu não posso pregar, vou distribuir folhetos. Comecei a colocar folhetos nas casas. Um dia, olha só, essa é a minha Jerusalém. Um dia, eu estava andando e vi que a cidade, percebi, né, estava lá, tinha alto-falantes em toda a cidade, e tinha um serviço de alto-falante. Você já ouviu falar de serviço de alto-falante? Em cidade, antigamente tinha, ok? Tinha aquele serviço de alto-falante. Então eu fui falar com o rapaz que cuidava disso, chamava seu Roque. Eu falei, Roque, como que eu faço para falar nesse mas nem tinha falado, não consegui nem falar pessoalmente, não tinha pregado ainda, não tinha feito nenhuma oração pública. Fui falar com ele, tinha convertido ali. Ele disse, é só pagar. É só pagar? Ok, perguntei, fui lá, arrumei o dinheiro, peguei meus LPs, são aqueles discos de vinil antigamente, coloquei, marquei o dia, fui lá, levei os discos, e ele falou assim, era um coreto na praça, tinha um monte de gente em volta assim, né? e os volta-falantes espalhados pela cidade. Tirei, cheguei lá, e falei para ele, olha, tá aí, você coloca essa música. Ele disse, tudo bem. Ele falou, mas é o seguinte, quando der verde aqui, você começa a falar. Estava vermelho, você não fala nada, que não estou ouvindo, mas deu verde, você fala. Ok. E eu lá nunca tinha pregado, nunca tinha falado, né? Eu louco para pregar para aquele povo, louco para pregar para a minha cidade. Aí a musiquinha, abriu verde. Quando abriu verde, aí tinha um pessoal lá embaixo, percebeu a cera, né? Tinha uns zombadores, foram lá embaixo do torre,
pastor? Nós queremos ouvir falar alguma coisa. Eu não conseguia falar. Aí ele colocou a música de novo, eu peguei meus disquinhos, desci envergonhado. E fui embora envergonhado para minha casa. Mas Deus viu isto. Quantos sabe que Deus viu? Amém. Quantos sabe que Deus vê o seu coração? Amém. Deus viu a minha vergonha, Deus viu. Sabe o que aconteceu? Nos próximos 5 anos, naquela cidade, eu batizei 278 pessoas. Estou contando a minha história, de alguém que mal conseguia falar, né? Porque a minha escola não foi muito, mas Deus me permitiu, viu aquilo. Você quer pregar no fim do mundo? Você quer pregar no fim do mundo? Pregue na sua Jerusalém primeiro. Faça tudo pela sua Jerusalém. Aí você vai para onde? A Bíblia fala, semeie testemunho em Jerusalém, hein? Agora, onde você vai? Está escrito aqui, vai para a Judéia. Já eu falo do estado, Judéia, começa a pregar em outras cidades. Samaria já é um lugar um pouco mais distante. Esses lugares são, à medida que você vai sendo fiel, eu acredito que o chamado de Deus passa por um princípio bíblico, que é o princípio da fidelidade. Fidelidade no pouco. Tem gente que está esperando para ser fiel no muito. Quando eu tiver uma grande oportunidade, você vai ver. Mas a fidelidade tem que ser nas pequenas coisas. Nas pequenas, porque à medida que você vai sendo fiel nas pequenas, o que a Bíblia diz? E Deus te dá mais, Deus te acrescenta mais. Mas agora eu só tenho banheiro para limpar da igreja. Ótimo, comece por aí. O que o pastor pensa? Me pediu para limpar o banheiro da igreja. Ele pensa que você vai longe. Amém? Eu não sei se eu podia falar isso, mas eu e meus filhos estamos pregando hoje na Europa, mas todos nós começamos a lavar banheiro na Europa. Nós lavamos, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi lavar banheiros. E estamos pregando. Amém? Para pregar na Inglaterra, eu preguei durante muitos anos. Preguei muitos anos na Inglaterra e viajava assim, fui mais de 50 vezes para a Inglaterra pregar, voei mais de 50 vezes, e o que eu fazia? Na Inglaterra você só prega final de semana, sabe como que é, né? Não tem culto durante a semana. Sabe o que eu fazia durante a semana? Trabalhava. Não era como você vai e vem, você não consegue desenvolver nem nada, você tem que pegar o que tem. Eu ia lá no Tesco, quem conhece o Tesco? Eu ia lá pegar o lixo do estacionamento, para poder ganhar dinheiro, para poder pregar. Mas Deus vê essas coisas, amém? Deus vê essas coisas. Deus vê as coisinhas que você faz. Deus vê os preços que você paga. O preço que você está disposto a pagar. Vamos acrescentar um pouco mais. E ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Samaria. Deus me levou a mais de 1000 cidades brasileiras pregando o Evangelho. Só em uma época, em 4 meses, eu preguei em 100 cidades. 100 cidades em 100 dias eu fiz. Comecei em Melo, no Uruguai, fui até Bom Jesus da Lapa, na Bahia, pregando. E aí Deus abriu para mim um mundo. Eu já estive em 63 nações pregando. Algumas mais de 50 vezes, outras 10 vezes. Por quê? Porque tem alguma coisa especial? Não. Eu fui fiel nas pequenas coisas que Deus me deu. Durante muitos anos eu nunca perdi
uma chance de pregar. Se alguém me convidasse, se alguém me abrisse uma porta num país, eu ia. Não importa quanto custava. Se eu precisava vender meu carro, se eu precisava fazer isso ou aquilo, alguma coisa, eu ia. Não deixava a oportunidade de perder. Por quê? Porque se você deixa uma porta se fechar, ela nunca mais abre para você. Amém? Se Deus te abre uma porta e você não entra, ela não se abre mais. Então, você quer pregar no fim do mundo. É maravilhoso pregar no fim do mundo. Eu me lembro, quando eu fui pregar no fim do mundo, foi lá na Índia. Eu peguei um avião de Londres, fui até Chennai, um trem, você não imagina como são os trens na Índia. Mas várias horas, até uma cidade mais no sul da Índia. Lá peguei um carro e fomos para uma vila. Eu falei, esse é o fim do mundo para mim. Uma vila. Chegamos lá, eu olhei aquele povo, parecia que eles não tinham ninguém dentro, os olhos todos parados assim, porque eles são idólatras, viu, não? Eles adoram imagens. Percebi que eles gostavam de animais lá. Eu já comecei a falar para eles, se você crê em Jesus, Ele vai te dar goela de jiboia, para você engolir tudo que aparece. Espinha de gato, do jeito que derrubar, você vai cair de pé. Aí eu percebi que eles não tinham fé, porque eles criam em Deus que não eram Deus. Eu disse um dia, eu quero que vocês tragam alguém que nasceu com uma deficiência. Ele fiquei esperando que vinha. Veio um menino surdo de nascença e mudo. Ai. Coloquei meus dedos naqueles ouvidos surdos e disse, em nome de Jesus, abra. Abriu. Pus a mão na língua, disse, fale. E comecei a ensinar ele a falar português. A, B, C, e foi repetindo. Aí os olhos se brilharam, das pessoas brilharam. Dei um Deus que tem poder, aleluia. Ei, Deus tem poder. Atos 13 fala sobre quando Deus enviou agora. Eu vou ler o texto porque é muito, muito interessante. Eu até escrevi um texto sobre isso, porque ele fala muito aqui. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, é onde está a primeira missão em que o Espírito Santo envia o apóstolo Saulo e Barnabé, inicialmente. Capítulo 13 diz assim, porque estou lendo esse texto, porque se você for fiel nas pequenas coisas, vai chegar um tempo que Deus vai te dar uma missão especial. Digo amém. Quantos querem ter uma missão especial? Quantos querem ter uma missão especial? Opa, nem tanta gente assim. Mas a missão é uma obra, olha só o que está escrito aqui. Diz o texto 2, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Para a obra. Deus tem obra a ser feita. Deus tem muitas coisas, muitas obras a serem feitas em outras cidades, em outros países, em outros lugares diferentes. Ele precisa, e o que ele faz? Ele escolhe pessoas, envia. É isso que está acontecendo aqui. Deus não envia ninguém despreparado, ninguém que não foi treinado, ninguém que não demonstrou fidelidade até ali. Naquelas oportunidades que ele teve, naquelas ocasiões que ele teve de fazer algo. Não, Pedro, Barnabé e Saulo são pessoas fiéis, são homens que demonstraram. Agora eles chegam no momento em que Deus envia eles a fazer uma obra. E quando Deus diz vai, você tem que
Se Deus disser para você ir, vá. Amém? Vá. Ah, mas eu não sei se eu vou poder, irmão. Eita, nós. Tem muito assunto se for falar de tudo que as pessoas dizem. Mas veja, apartai-vos, apartai-me. Deus tem aqueles que Ele separa. Todos são chamados para pregar o Evangelho, mas alguns são apartados. Amém? Alguns recebem uma missão especial, uma obra a ser feita. Isso ainda existe. Não, os apóstolos, na Bíblia, quer dizer enviados, que é a palavra originária do grego, mas nós temos missionários, que é a mesma palavra que quer dizer, que vem do latim, que quer dizer também enviados. Deus envia, continua enviando, o Espírito Santo continua separando pessoas e enviando pessoas. E o que acontece quando eles dizem sim? Então, a Bíblia nos diz, nesse capítulo, no versículo 2, o seguinte: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, a obra dele, amém? Quem é o Salvador do mundo? Ele está salvando o mundo e Ele pode usar você. Quantos querem ser usados? Aleluia! Louvado seja Deus porque você quer ser usado, e é maravilhoso isso, fazer parte daquilo que Jesus está fazendo, que Ele está fazendo. Não bata no peito, eu fiz. Não, Deus fez através de você, amém? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram até a Selúcia, e dali navegaram para Chipre. Mas eu vou agora para o capítulo 16, onde eu vou encontrá-los já na segunda viagem missionária. Tem aqui algo muito interessante, como o Espírito Santo dirigia eles. Agora está Paulo e Silas, e Timóteo já faz parte da equipe de Paulo, essa equipe incrível que ia colocar o mundo de cabeça para baixo, estão juntos pregando o Evangelho. A Bíblia diz o seguinte, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Ei, está escrito aqui, eles queriam descer para a Ásia, aquela região de Éfeso, mas o Espírito Santo os impediu. Nós sabemos que nessa segunda viagem que ele estava fazendo, Paulo ia dar a volta, lá, vindo agora do rotineiro europeu, voltando, só passaria por Éfeso. E na terceira viagem, Paulo iria para Éfeso, aonde ele gastaria o maior tempo do seu ministério, 3 anos ele ficou lá, e ali ele plantou a igreja, que através daquela igreja, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. E, entenda, aquele lugar onde ele estava indo, era onde seria feita a grande obra do ministério de Paulo. Meu tempo está acabando? Não, só porque, sabe porque eu ouvi um som, hein? Não, porque aqui o pessoal, quando coloca som, quer dizer assim, ei, cala a boca. Mais ou menos isso, viu? Por isso que eu pergunto, né? Então veja, a Ásia era a maior obra que ele iria fazer no seu ministério na terceira viagem, mas agora ele quer ir, e Deus o impede. Por quê? Porque não basta ir para o lugar certo, você tem que ir na hora certa, para o lugar certo, e somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente Ele sabe a hora certa de ir para o lugar certo. Por isso que nós temos que buscar a direção do Espírito Santo. E eles então, o que a Bíblia diz, e quando chegaram a Mísia, agora eles tentaram ir para baixo, Mísia, eu estou falando do mapa, eles chegaram em Mísia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Olha,
o Espírito Santo impedia, eu não sei como que ele estava impedindo, mas claramente o Espírito Santo parou, impediu eles de ir. Não é maravilhoso ser dirigido pelo Espírito Santo? Quantos querem ser dirigidos pelo Espírito Santo? Seja fiel na tua Jerusalém. Agora, impediu. Por que impediu? Porque aquela região, nós sabemos pela história, outros iriam trabalhar lá. O que nós aprendemos? Nós temos uma obra a ser feita, mas não somos os únicos que estamos trabalhando. Não somos os únicos. Tem muita gente trabalhando. Eu cheguei aqui e vi Felipe e a Joana fazendo esse trabalho maravilhoso. E a gente anda pelo mundo e encontra os apóstolos, os servos do Senhor fazendo. A obra de Deus é do corpo, amém? Nós temos outros trabalhando. E eles tinham, aquela região de cima lá, outros iam trabalhar lá. E o Espírito Santo impediu. Agora eles continuam. Então a Bíblia diz, Paulo teve, tendo passado, desceram a Troade. Continuaram, foram até Troade. E quando chegaram em Troade, eles tiveram uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passe a Macedônia a ajudar-nos. E logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor lhes chamava para anunciar o Evangelho na Macedônia. E o que era a Macedônia? A Europa. Aquela igreja estaria impactando aquele continente por séculos e séculos e séculos e séculos, até os nossos dias. Por quê? Porque ele estava em obediência ao Espírito Santo. Deus, nos dias deles, eles tinham 60 milhões de pessoas no mundo. Hoje, nós já temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Logo, nós vamos ter 10 bilhões, que será a população durante 100 anos. 10 bilhões! Será que Deus precisa de você? Ele não tem mais Saulo, não tem mais Paulo, não tem mais Marcos, Tiago, João, Pedro, mas ele tem o Felipe, ele tem você, ele tem o Lucas, ele tem todos aqui, que podem ser instrumentos na sua mão, podem ser enviados para uma obra que ele tem para fazer. Sim, é isso que acontece quando Deus te envia e você obedece, amém? Coisas maravilhosas vão acontecer se você obedecer a Deus. Mas o que acontece quando você não obedece? Ei, podemos falar sobre isso? O que acontece quando Deus diz vai e você diz não? Nós temos na Bíblia um exemplo disso. Foi o primeiro missionário enviado aos gentios no Velho Testamento. O nome dele, vocês já viram falar? Porque ele foi engolido por um peixe. Jonas, amém? Diga comigo, Jonas. Jonas, Deus disse, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Duas vezes nesse texto dele, Deus diz, go and preach. Vai e pregue, duas vezes. Deus chama ele duas vezes. Vai e pregue. Vá lá naquela cidade. Nínive era a cidade mais cruel. O império dos assírios eram cruéis. Eles eram odiados. Cerca de 50 anos depois de Jonas, o império assírio viria e destruiria o norte de Israel, levaria embora, eles seriam dispersos para sempre. Eram os grandes inimigos de Israel. Mas Deus disse, você vá e pregue para eles. E o que ele fez? A Bíblia diz que porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. O que ele fez? Ao invés de ir para Nínive, ele comprou uma passagem, pagou caro, porque a viagem era longa, era 4.000 quilômetros, até aqui na Espanha, naquele tempo, em Tarsis,
aqui, ele comprou a passagem, e pegou aquele navio que estava saindo para Tarsis, e fugiu da presença do Senhor. Ele disse: não vou, não só não vou, como eu vou para o lado contrário. Eu entendo ele conhecia Deus, e ele odiava os assírios, ele tinha ódio deles, era um povo ruim, ele tinha ódio. Por que ele fugiu? Ele vai falar para nós, quando Deus manifesta a sua misericórdia, ele vai dizer a razão pela qual ele desobedeceu. Ele vai dizer, está aqui, versículo 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Ele sabia, se eu pregar para eles, eles vão se arrepender. Se eu pregar para eles, o Senhor vai ter misericórdia deles. Um profeta que conhecia Deus, ele sabia, mas ele odiava, eram seus inimigos, e Deus enviou ele para pregar para os seus inimigos. O homem que batizou Lucas chamava-se Thomas Tutico, morreu com 98 anos, faleceu com 98 anos. Quando ele veio para o Senhor, ele se dispôs a pregar o evangelho. Ele falou para Deus: eu prego em qualquer lugar que o Senhor me enviar, mas não me envie para a Índia. Qual foi o primeiro lugar que Deus enviou ele? Você sabe. Não fale isso para Deus. Não diga, não fale. Ele pregou na Índia. Eu não vou. E fugiu da presença do Senhor. Esse fugiu da presença do Senhor, ele estava tentando fugir da presença do Senhor. Mas me diga, quem pode fugir da presença do Senhor? Eu não vou. E pegou e foi no navio. O navio então foi para o mar, e uma tempestade veio contra aquele navio. E ele desceu para o porão do navio e dormia. Sabe, aquele profeta que está dormindo enquanto o mundo está perdido? Já ouviu falar de alguém assim? Dormindo, o navio para afundar, vivi num mundo perdido, e você numa boa dormindo, assistindo só televisão com a perninha para cima, aquela vida folgada, e o mundo perdido. É isso aí, fugindo da presença de Deus, o barco para afundar e ele dormindo. O capitão veio, acordou ele, disse: que isso, o que você está fazendo? Nós estamos, busca o seu Deus, vamos lá. Todo mundo está buscando e todo mundo orando. E aí jogaram a sorte, caiu sobre ele, e perguntaram para ele: quem você é? Ele disse: eu sou hebreu, eu temo ao Deus que criou os céus e a terra. E o que você fez? Ele disse: eu estou fugindo da presença de Deus, e é por isso que veio essa tempestade sobre vocês. Gente, não queira ter no seu time pessoas que estão fugindo da presença de Deus. Não queira. Olha, presta atenção. Às vezes o barco está afundando porque tem pessoas que estão fugindo da presença de Deus. É perigoso ter pessoas, ou estar com pessoas que estão fugindo da presença de Deus. Queira estar com aqueles que estão obedecendo. E agora ele disse: vocês me lancem no mar que resolve o problema. Mas aqueles homens tinham compaixão, tentaram voltar, mas não teve jeito. Pediram perdão para Deus, pegaram na perna, nos braços. O que acontece quando alguém cai no meio de uma tempestade, no meio do mar? O que acontece? Morre afogado. Mas quando ele caiu lá, o Senhor mandou um peixe que o engoliu. E Jesus disse, quando pregava: um sinal eu dou a essa geração:
é o sinal de Jonas. Qual que é o sinal? Jonas foi engolido por um peixe. Quem é que fica vivo dentro da barriga de um peixe 3 dias, gente? Ele estava morto. Quando você lê a oração dele, ele está orando do Hades, do mundo dos mortos. Ele ressuscitou. É um caso de ressurreição no Velho Testamento. Você ouve pouco sobre isso, mas leia o texto e você vai perceber isso. O sinal de Jonas é a ressurreição de Cristo, o sinal para aquela geração, porque Jesus foi morto na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia, e está vivo para sempre. É o sinal de Jonas, a ressurreição. Agora, Deus manda para o peixe vomitar ele na terra de novo. Ele acorda lá, é vomitado na terra, e Deus agora diz novamente para ele, a segunda chance, diz: vai e prega. Adivinha o que ele fez? O que ele fez? Ele foi. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, quando Deus envia, ou você vai, ou você vai. Você não tem opção. Você tem que obedecer. Ou você obedece, ou você vai para a barriga do peixe, para não dizer na sepultura. Não brinque. O chamado tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Aqueles que são chamados, aqueles que são enviados, eles não têm opção se não obedecer. Não há opção. Quantos aqui querem ser chamados? Quantos querem ser chamados? Quantos querem ser enviados? Opa, já diminuiu o número de pessoas. Parece que já tem gente pensando aqui. Opa, não. Ou você vai ou você vai. Eu tive uma experiência com o Senhor alguns anos atrás. Eu estava pregando na Inglaterra, e o Espírito Santo me disse que eu devia parar na Itália. Eu estava voltando para o Brasil, para cruzadas, tinha muitos trabalhos no Brasil. Estou falando de alguma coisa mais de 20 anos atrás. E eu tinha que voltar, tinha grandes eventos lá. E ia passar por 2 dias na Itália, onde eu tinha um apartamento alugado, porque eu tinha ficado 3 meses na Itália, mas eu tive uma experiência negativa lá. Eu tive uma dificuldade com a Gomorra, que é a máfia napolitana, e eu peguei uma certa birra. Então quando o Senhor disse: você vai e fica na Itália, eu disse: não vou. Falei desse jeito para ele. Ok. Aí ele falou de novo: você vai ficar na Itália. Eu disse: não. Aí, meu Deus do céu, a minha paz desapareceu. Deus tirou a minha paz. É como viver em tormento quando você perde a paz de Deus. É uma coisa horrível. A paz desapareceu. Eu perdi toda a paz que eu tinha. E eu comecei então a sofrer dentro de mim. Eu falava assim, eu gritava: não vou ficar na Itália. Aí as pessoas perguntaram: o que você falou? Do lado do meu lado. Não é com você não, fica tranquilo. E aí fiquei aquela guerra com o Espírito Santo, aquela guerra, ele sem paz, até que eu disse: ok, eu vou ficar. Arrumei alguém para ir para o Brasil e fui para a Itália. Parei lá, não tinha o que fazer, não conhecia ninguém na Itália. O Senhor mandou ficar aqui de férias, ok. Ia na Margellina, que é um lugar muito bonito lá em Nápoles, todas as manhãs correndo. Ô, vida boa, né? De férias, até que o Senhor disse para mim: compre uma Bíblia em italiano. Eu fui atrás dessa Bíblia. Cheguei numa livraria lá, é uma livraria que tem no centro de Nápoles, e pedi uma Bíblia. Enquanto eu comprava, eu perguntei para ele: escuta, você conhece algum pregador que gostaria de pregar na Inglaterra? Porque eu estava organizando conferências na Inglaterra e eu queria um pregador italiano pregando lá. Ele tinha prometido isso para as pessoas. Então ele disse: não, fala nas igrejas, vai nas igrejas, você acha.
Mas quando estava falando com ele, ele olhou e disse: olha dois chegando lá. Eram dois pregadores e cantores, com sobrenome de Festa, chegaram de terno assim. E aí começamos a conversar, e eles falaram para mim: você não quer tomar um café? Foi a primeira vez que me pagaram um café na Itália. Foi a primeira vez que tinham me oferecido alguma coisa na Itália. Aí fomos tomar um café, conversar vai, conversar vem. Falei da conferência na Inglaterra, e eles disseram: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou aqui. Você não quer pregar para nós? Sábado que vem, tá? Nós temos um trabalho nas ruas, evangelismo, você prega. E eu fui pregar nessa reunião, Deus manifestou-se, e eu fiquei tão ocupado na Itália, tão ocupado, que eu não tinha tempo de pregar, e era todo dia indo para algum lugar pregando, durante o tempo que eu fiquei lá. E durante aquele período, eu conheci as pessoas, através das quais nós trabalhamos juntos, e nós plantamos igrejas. Eu batizei cerca de 100 pessoas na Itália, porque o Senhor me enviou. Amém? Um dia, quando eu já tinha saído da Itália, o Gaspar e a Emiliana vieram até mim, disseram: nós queríamos te agradecer, porque você veio aqui na Itália. Eu disse: eu não vim porque eu quis, eu fui obrigado a vir, o Senhor me obrigou, que mérito eu tenho nisso? Mas eu fui, eu obedeci, e os frutos estão lá. Igrejas estão começando a ser plantadas em diferentes partes da Itália. Eu não estou mais lá, mas o fruto está lá. Eles estão desenvolvendo o trabalho de uma forma maravilhosa. Tudo porque eu obedeci, fui na marra, mas eu fui. Amém? Jonas então foi e pregou o evangelho em Nínive. Chegou lá para pregar o evangelho. Pensa aquele pregador que não estava nem aí com o povo, ele não gostava deles. Sai andando e dizendo: 40 dias para vocês, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade, hein? Só isso que ele foi falando, andando e falando. 40 dias Deus vai destruir a cidade. E os ninivitas se arrependeram. Aquele povo cruel se arrependeu, porque alguém trouxe e pregou a palavra. Aquela nação teve mais 150 anos de história, antes que ela fosse completamente destruída, porque Jonas pregou o evangelho. Ele ficou muito chateado, diz o texto sagrado, quando ele viu que Deus os perdoou. Ele ficou muito chateado, mas Deus disse: como eu não teria misericórdia de 120 mil pessoas e tantos animais, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas eles se arrependeram e vieram para o Senhor. Quantos querem ser enviados para Nínive? Quantos querem ser enviados para algum lugar aonde o Senhor precisa de alguém para pregar o evangelho? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Só quem quer ser enviado, só quem quer ir lá pregar, levante as suas mãos, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Comece a orar: eis-me aqui, envia-me a mim. Comece a orar, comece a falar para o Senhor. Há lugares, há obras a ser feitas. Eu não sei o que você está fazendo com a sua vida, mas não tem nada mais maravilhoso do que pregar o evangelho. Não existe obra melhor a ser feita do que a pregação do evangelho, fazer a obra que o Senhor tem para a sua vida. Levante as suas mãos, comece a orar, comece a pedir para o Senhor. Fale com o Senhor agora. Levante, eu quero ouvir a sua oração, quero ouvir o seu clamor, quero ouvir o seu clamor. Diga: eis-me aqui, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me. Diga para o Senhor, comece a dizer para o Senhor, comece a dizer para o Senhor agora mesmo. Aleluia, aleluia. Pai, aqui estão esses jovens. Nós não temos mais Pedro, João, não temos André, não temos Saulo, não temos Paulo, não temos Barnabé, não temos mais. Mas eis que está, Senhor, esses jovens que creram em Ti.
que querem também fazer parte da obra que o Senhor está fazendo, que querem fazer parte daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Chama, Senhor, envia. Há corações prontos, há vidas já trabalhadas e preparadas. Eu sinto aqui pessoas com chamados para o mundo muçulmano. Para o mundo muçulmano. Quem são aqueles que são chamados para o mundo muçulmano? Você sente um peso por essa. Levante, só eles levantam a mão. Abaixa a sua mão. Só aqueles que sentem esse peso, esse peso pregar no mundo muçulmano. Senhor, nós temos alguns aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Há muitos aqui que o Senhor está olhando, mas apresentando cidades europeias. Cidades europeias. Quem são esses? Levante a sua mão. Você sim, são cidades na Europa esperando você. Levante a sua mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Há pessoas sendo enviadas para indígenas. Quem são esses? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você clamor pelos indígenas. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Coloque as suas mãos juntos. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus.